isso é o resultado de um levantamento feito pela Quest, que 24 horas mostrando que já era o assunto mais comentado. Eles fizeram aí, eu mandei a própria cartela do Quest mesmo, deixa só, Nájila, põe a cartela com todas, tá. Porque a gente fez uma cartela, Cíntia, mostrando os assuntos e as suas repercussões na rede pela Quest. E essa é a cartela que a Cíntia mandou. Pois é, porque aí tá pequeno, não tem a outra cartela não, Nájila? Mas tem os mesmos temas, Amadeu. Falsificação da vacina. Não tem tudo junto? Então deixa essa aí, porque o que eu pedi foi tudo junto. Joias Bolsonaro. Mas ok, se está assim, é porque assim fica pequeno para quem está em casa ler, acompanhar, né? Na verdade, eu mandei como referência. Mas, enfim, 81% das menções eram negativas a Bolsonaro. Esse é o número que foi destacado pelo Felipe Nunes, que é o pesquisador lá da Quest, né? E é o percentual, é o maior percentual. Eles só não têm uma referência com o 8 de janeiro, porque eles ainda não terminaram de compilar os dados, porque estão tentando tirar os robôs para poder fazer uma avaliação mais profunda. E nos outros temas, por exemplo, a gente viu que no caso do arcabouço fiscal, era 47% negativo para Bolsonaro. As joias, foi mais do que as joias. Joias foi 60%. A taxação de importados, 78%. Cíntia, lembrando o seguinte, que, veja bem, esse negativo não é só para o Bolsonaro. É para o Bolsonaro e, no caso da taxação dos importados, é para o Lula. Mas no caso específico... Por isso que eu pedi 1 a 1. Mas vamos para 1 a 1, então? Nájila, vamos botar do 1 a 1, então, já que a gente não tem todos. Porque é importante, olha só, no caso do cartão de vacina, essa coleta da Quest foi feita ontem, dia 3, no quente. Então, houve 464 mil menções. E 81% delas, menções negativas. Quer dizer, a esmagadora maioria negativa ao ex-presidente. E, como disse a Cíntia, aprovando a ação da polícia. Temos outros casos aí para servir de comparação. No caso da taxação dos importados, foi a situação mais ruim para o presidente Lula atual. Houve 280 mil manifestações e 78% delas negativas, tanto que o presidente foi obrigado a refazer, na verdade, desfazer a taxação. No lançamento do arcabouço fiscal, 47% de menções negativas. E no caso das joias árabes, cadê as joias árabes? Temos aí, Nájila, joias árabes? Temos, é que eu mandei também, não está aí, meu Deus. Bota o total aí, bote o geral. Olha lá, Ari, joias árabes. Joias árabes. 60%. 60%. Quer dizer, se a gente for do maior para o menor, o pior foi esse da vacina, o segundo pior foi a taxação dos importados, o terceiro, joias árabes, e o quarto, arcabouço fiscal. No caso do arcabouço, Amadeu, a maioria foi positiva, já que 47% foram negativos. Pois né? E é importante lembrar também que a gente está falando aí de furar a bolha, né? Esses 81% de negativos também entre os apoiadores de Bolsonaro, que é isso que a Quest está destacando, que é a primeira vez que eles conseguiram. Quer dizer, se bem que nas joias também já foi um pouco ruim, impactou, mas esse da vacinação, ele teve um impacto muito maior. E é que no começo, eles também perceberam que as primeiras menções, elas eram daquela narrativa dos bolsonaristas de que era uma perseguição, que Bolsonaro estava sendo vítima de perseguição. Tanto que essa palavra apareceu muito, né? Ela está lá na nuvem quando a gente vê. Mas depois não, depois acabou superando, Por quê? Exatamente porque aí houve o desenrolar, como uma coisa se deu, toda aquela atrapalhada, que houve toda uma organização, a triangulação de vários municípios e várias pessoas, agentes públicos, acabou dando esse resultado. Pois não, Ari? Olha, também um outro executivo da Quest comentou que os próprios bolsonaristas reconheceram o crime,
mas eles passaram pano porque disseram que seria um crime irrelevante e que a Polícia Federal estaria nas ruas gastando, né, o dinheiro que foi empregado na operação por uma coisa pequena. É essa a narrativa também deles. Mas a gente sabe que é um crime muito sério, né? Fraudar um documento público, ainda mais para entrar em outro país. Além de ser uma infração sanitária gravíssima, pois não, Ari? Olha, no caso do ex-presidente Bolsonaro, Amadeu, a questão é que a situação dele, ela só piora, só se aprofunda a cada nova descoberta. Então, eu acho que aqueles 30% de devotos que a gente costuma citar, eles permanecem mais ou menos nessa faixa, mas há algum residual que, de fato, sendo de direita, mesmo sendo de uma direita radical, que não é aquele devoto fanático, devido a esse efeito cumulativo dos casos, ele já está começando a repensar a imagem do ex-presidente. Ainda falta muito para afetar aqueles 30% de devotos, mas já há algum movimento residual na direita. Ananias. Amadeu, essa questão da vacina, ela fica muito clara quando aparece no levantamento da Polícia Federal a confirmação da emissão do certificado no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, diretamente, o nome dele no sistema, nos dados do Ministério da Saúde, com a emissão de um certificado. Então, para os defensores do presidente, refutar essa imagem, refutar que o presidente tirou, de fato, saiu em seu nome um certificado de vacinação, mesmo ele afirmando que não se vacinou, fica complicado nesse debate nas redes sociais. Até por isso, eu vi alguns apoiadores do presidente calados com relação a essa questão da vacinação, porque é uma prova sólida, consistente. Você vê o documento trazido pela Polícia Federal que mostra a emissão desse certificado e todo o desenrolar. O inquérito, ele traz muito claro, passo a passo, das tentativas até a execução desse plano para falsificação de documento público. Isso quer dizer que quando o ministro Moraes levantou o sigilo, ficou irrespondível? Isso, ficou difícil refutar e aí essas menções negativas terminaram se espalhando mais sem esta reação